Boa tarde. Melhorou? Bom, eu sou o Marco Giroto, fundador da Super Geeks. A Super Geeks é a primeira escola de programação para criança, tá? Nós somos uma escola que estamos desde maio de 2014, faz pouco tempo. Porém, nós já estamos com 4 unidades, 3 unidades, abrindo a quarta daqui a alguns dias, no Morumbi, aqui na cidade de São Paulo. E estamos abrindo também em outras cidades, para quem for de outra cidade. Antes de começar, só para entender quem são vocês, quantos programadores tem aqui? VB não vale, tá? Beleza. Quem quer aprender a programar? Beleza. Então, bom, a Super Geeks, ela dá curso para criança, a partir dos 7 anos, até 17, tá? Porém, nós teremos curso para adulto também, usando uma metodologia parecida com o que a gente usa com as crianças, tá? Por quê? Hoje, se vocês forem procurar um curso de programação no mercado, vocês vão ver que esses cursos já são voltados para quem já é da área, já conhece de programação, já programa, já tem pelo menos uma noção, tá? Dificilmente você vai achar um curso que não tem nenhum pré-requisito, ou seja, que a pessoa não saiba nem ligar o computador, tá? Algumas escolas falam que você não precisa saber nada, mas você chega lá, o instrutor ele vai direcionar o curso baseado em que você tenha algum conhecimento, tá? Então a intenção nossa é ensinar os adultos também, não só crianças, utilizando uma metodologia parecida com o que a gente usa com as crianças, tá? Para todo mundo aprender a programar e de maneira divertida, tá? Para quem ainda não é programador, vou mostrar aqui, vou falar um pouquinho do que é, tá? As pessoas ainda ainda não sabem muito bem o que é programação, né? E programação, para quem ainda não é programador, nada mais é do que instruir o computador a fazer alguma coisa por você, tá? Você usa a sua lógica, tá? Para passar alguns passos lógicos, né? Que a gente chama de algoritmo, para o computador, para ele poder entender o que você quer que ele faça, porque o computador é uma máquina burra, né? Geralmente, esse aqui é a reação de quem vê pela primeira vez, né, uma linguagem de programação, tá? Logo que a gente começa também o curso lá na Super Geeks, no primeiro dia de aula, a gente já coloca alguns códigos em C, C++ para os alunos. É isso aqui que vocês vão ter que fazer, tá? Aí eles já ficam assustados. Então, assim, né, essa é a primeiro. E aqui, como era a programação antigamente, Assembly ainda existe, né? Porém, muito pouca gente usa, né? E como é hoje, né? Ou seja, existe ainda o mito de que programar era como antigamente, né? Escovar bit. Mas hoje em dia nós temos linguagens como Python, Ruby, Lua, JavaScript, que são muito mais fáceis de aprender, tá? Ou seja, é como se você estivesse escrevendo em inglês. O pessoal que é programador aí sabe do que eu estou falando, né? Esses aqui são os benefícios que a gente apresenta para os pais e para os alunos de aprender a programar, tá? O pessoal que programa já sabe, conhece bem esses benefícios, né? O primeiro benefício de todos é o raciocínio lógico, tá? Você começa a pensar de forma lógica e isso melhora o seu raciocínio porque, né, você vai ser uma pessoa, vai ser mais difícil te enganar, né? E você vai resolver problemas de uma maneira mais fácil, mais rápido, porque você vai pensar de forma lógica, né? O ser humano tem a mania de utilizar a emoção para resolver problema, né? Os programadores já usam mais a razão justamente por pensarem de forma lógica, né? Resolução de problemas complexos, porque programar dá muito pau, né? Então a gente se torna especialista em resolver problema, né? A criatividade, porque para você programar, você precisa criar alguma coisa, né?
Tudo bem que não necessariamente, você pode ficar consertando o código dos outros, mas se você quer criar suas próprias coisas, você vai aprender a programar para se tornar um criador. O inglês, porque todas as linguagens de programação são em inglês, inclusive a linguagem brasileira, que foi criada no Brasil, Lua, Ruby, que é uma linguagem criada por um japonês. Então, tudo é em inglês, a documentação é em inglês. Então, assim, o mundo da tecnologia, vocês sabem, é em inglês. Né? Matemática, né? Tem gente que acha que para você programar, você tem que ser um exímio matemático. Né? Vai ajudar? Vai. Tá? Mas não precisa ser nenhum expert em matemática. Também não precisa, né, gostar de matemática. Você consegue fazer muita coisa. Né? Tem muita coisa pronta já que você pode usar. Né? Trabalho em equipe, né? Porque programar a gente colabora muito. Né? Tá aí o GitHub da vida, né? Que não me deixa mentir. Atenção aos mínimos detalhes. Né? Você começa a prestar atenção em ponto, vírgula, que antes você não dava muita atenção. Hoje em dia, se você não prestar atenção no ponto e vírgula, o seu código não compila. Né? Melhora o seu foco, sua concentração, porque você foca ali no seu código e não para mais de olhar para ele. Né? E torna a pessoa mais inteligente. Né? Então, quem quiser ficar mais inteligente é só aprender a programar. Não que quem não saiba programar não seja inteligente, mas você pode evoluir. Isso aqui é só para descontrair um pouco, né? Como os usuários enxergam os programadores e como um programador enxerga os usuários. Né? É bem assim mesmo. Né? Quem trabalha na área sabe. Profissão ou habilidade? Né? Hoje em dia a gente tem se falado muito sobre aprender a programar, sobre as crianças aprenderem a programar. Nossa, daí o pessoal começa a discutir na internet, aqueles flames enormes. Não, mas se todo mundo aprender a programar, o que vai ser dos programadores? Né? Eles não vão, né? Não vai ter mercado para todo mundo. Né? Aí eu costumo dizer, você não aprende matemática para ser matemático, você não aprende geografia para ser geógrafo, você não aprende biologia para ser biólogo. Né? São coisas que fazem parte da sua vida, tá? E que se você aprender, vai te ajudar de alguma forma ou de outra. Você não precisa trabalhar com isso. Tá? Então a programação não é só uma profissão, ela também é uma habilidade que você pode levar para a sua vida, vai te ajudar. Né? Assim como você não aprende inglês para ser professor de inglês. Né? Então você não vai aprender a programação para ser um programador. Se você quiser ser um programador e aprender desde cedo, você vai ser um ótimo programador, porque você aprendeu. Né? A diferença de uma pessoa que aprende desde criança e de uma pessoa que aprendeu agora, né, a curva de aprendizagem vai ser bem mais tênue. Né? Mas, assim, para a gente vê como uma habilidade, vai ajudar a criança ou o adolescente ou até mesmo o adulto. Tá? Eu acho que os adultos também deveriam aprender a programar. Tá? O pessoal que trabalha na Super Geeks já está começando a aprender também. O pessoal que não é programador vai começar a aprender. Então, assim, é legal para você começar a criar coisas. Né? A gente tem muito consumidores de tecnologia e poucos criadores. Né? Então, a ideia é fazer com que existam mais criadores e menos... Quer dizer, sempre vai ter consumidores, mas tem muito mais criadores. Qual que é a metodologia que a gente usa na Super Geeks? Primeiro, desenvolvimento de games. Por quê? Porque a molecada adora game. Né? Eles passam a vida deles só fazendo isso. Eles passam a vida jogando videogame. Né? Os pais que levam os alunos para a escola, eles vão justamente por causa de, eu não aguento mais meu filho na frente do videogame. Eu tenho que direcionar ele para alguma coisa, porque ele não sai do videogame. Ele fica lá definhando, ele não come, ele não toma banho. Né? Agora tem o bendito Minecraft, que toda molecada gosta. Eles não saem mais. O mundo deles agora é o Minecraft. Né? Quando eles não estão jogando, eles estão no YouTube assistindo vídeo de como jogar. Né? Então os pais estão desesperados, eles não sabem mais o que fazer. Então, ou eu boto ele para aprender a criar alguma coisa, ou eu não sei mais o que eu faço. Né? Não tem como tirar mais a tecnologia dessas crianças. Então a gente começa a criar games. É claro que a gente não fica só nisso.
né? A gente vai para aplicativos, vai para software desktop, vai para aplicações web, robótica, ou seja, inúmeras coisas. Mas a gente começa com games porque é o mais legal e é o que dá para ver o resultado mais rápido, né? Você programa uma linhazinha ali, você já vê o seu personagem pular, por exemplo. Né? Se você vai criar um aplicativo, um sistema web, né, você tem que fazer muita coisa para ver alguma coisa funcionar de fato. Né? No jogo, não. No jogo, você faz 2, 3 linhas de código, você já consegue ver o resultado, e é ali que eles vibram. Né? Pouquinhas linhas de código, já acontece alguma coisa, eles, nossa, sou hacker. Eles já ficam malucos. Né? Game learning. O que é o game learning? Usar os jogos para aprender. Então, existem alguns jogos, tá? Hoje em dia, bastante, para você aprender a programação jogando. Né? Então, você treina bastante lógica, você treina bastante programação jogando. Em vez de você jogar com o joystick, ou com o teclado, ou com o mouse, você vai digitar linhas de código. Tá? Eu quero movimentar o meu personagem tantos graus para a esquerda, no eixo X e no eixo Y. Né? Você vai ter que digitar esse código para isso acontecer. Tá? Desenvolvimento de aplicativos, que são, né, os famosos apps, a gente também faz, utilizando JavaScript, alguns frameworks como a gente vai usar agora, aqui a gente está mudando. Agora a gente vai para o... A gente não está desenvolvendo nativo, tá? Ainda. Para as crianças, a gente não está... vamos Objective-C ou Swift para fazer um Apple, Java para o Android. Para o Windows ninguém faz mesmo, também não faz. Né? Então a gente vai para o JavaScript direto e usa alguns frameworks. Robótica. Por que eu pus de verdade entre parênteses? Né? Muitos pais chegam lá na escola... porque meu filho já faz robótica na escola, ele já monta um monte de robô. Aí você vai ver, é o Lego. Né? É legal, é legal. É robótica. Né? Mais ou menos. Como o software da Lego abstrai muita coisa da programação, você aprende bastante mecânica, bastante eletrônica, mas a programar mesmo, né? Você tem que usar a lógica, mas assim, você não precisa digitar código, né? Você vai encaixando um bloquinho aqui, outro ali. Né? Então, como a gente usa na nossa robótica, a gente usa o Arduino, né, que tem que programar em C, então a gente fala que é robótica de verdade, porque o nosso foco é a programação. Inglês, porque por motivos óbvios, né, linguagem de programação é inglês, então os alunos acabam treinando bastante inglês, eles pegam muito vocabulário, tá, de inglês, eles ganham muito vocabulário. E empreendedorismo, a base do nosso curso todo é o empreendedorismo. Tá? Por quê? Nós queremos que os alunos pensem seus jogos, os seus apps, como produtos. Tá? Como coisas que eles podem ganhar dinheiro, distribuir. Então, desde a primeira fase, né, são 8 fases no total, a gente já mostra para eles como funciona o mercado, como divulgar, como distribuir. Num jogo, quais as estratégias para você ganhar dinheiro com o jogo. Né? Lá pela terceira, quarta fase, a gente já faz eles se juntarem para criar uma mini startup. Né? Vamos criar um aplicativo junto. Né? Toda fase tem TCC. Né? Então, no final da fase, eles têm que entregar um projetinho. Né? Então, a gente já vai trabalhando isso neles. Qual que é a nossa meta da Super Geeks? Fazer com que os geeks dominem o mundo. Né? Se a gente for parar para pensar um pouco, né, a tecnologia ela acabou de ser inventada. Né, em termos de história, né, a gente ainda é bebê na parte de tecnologia. Né? Se você parar para vislumbrar o que ainda falta para acontecer, né, é muita coisa. Né? Então, tem muita coisa para ser criada ainda, muita coisa para acontecer. Então, nós queremos, né, que essas crianças se tornem verdadeiros super geeks. Né? Agora eu vou falar um pouquinho de como surgiu a ideia. Eu sou empresário aqui no Brasil, no ramo editorial. Fundei uma editora com a minha esposa, que foi a primeira editora de audiolivros do Brasil. Audiolivros são livros para escutar.
Você está lá no trânsito, você bota um audiolivro, né? E aí sai escutando, não precisa ficar lendo, né? E aí lá em 2012 eu tive a ideia de... Eu escrevi um livro e aí vi que esse meu livro começou a ser muito pirateado, né? Aí eu falei, seria legal se eu pudesse distribuir esse livro de graça, né? E ganhar dinheiro ao mesmo tempo, né? Aí começou meio doido, fui lá e falei, então eu vou colocar publicidade no meu livro, né? Aí a gente criou uma plataforma para vender publicidade dentro de livros eletrônicos, né? Os famosos ads. E aí a gente criou essa plataforma, lançou na Alemanha, e nos mudamos para o Vale do Silício para morar lá, para lançar a plataforma. E lá, quando eu estava morando lá, surgiu a ideia, porque foi quando surgiu aquele vídeo da ONGcode.org falando da importância das crianças aprenderem a programar. Aí na hora já me veio o insight de trazer isso para o Brasil, porque eu sabia que, né, se a gente fosse depender do governo só em 2035, então a gente largou tudo lá. Eu já tinha investido 300 mil reais naquela startup. A gente largou tudo e começou a ir nas escolas, ver como que funcionava. Começamos a participar como voluntários em alguns eventos lá no Facebook, GitHub, entre outros, para ensinar as crianças a programar, né? E voltamos para o Brasil, já com algum material desenvolvido, com bastante coisa, para fundar a Super Geeks. Essa aqui foi a primeira aula da Super Geeks, no dia 3/5 de 2014. Tá? Para vocês terem ideia, a gente vendeu 40 matrículas antes de ter o espaço. A gente nem tinha o lugar ainda, a gente já vendeu 40 matrículas. Né? Essas são as primeiras turmas. Né? A média de idade, tudo entre 7 e 12 anos. Tá? Tem bastante gente, tem alguns de 14, 15, 16, mas são a minoria, porque eu acho que essa fase, o pessoal da adolescente já quer saber de ir pro shopping, namorar. Né? Já a criançada não, a criançada já quer saber de criar coisas. Né? Aqui são eles já formados na primeira fase. Né? Cada fase é um semestre escolar. Né? São 16 aulas, 16 semanas de curso. Né? Então, se vocês perceberem aí, de uma foto para outra, vocês vão ver que ninguém desistiu. Né? Se nós tivemos desistência, foi de um porque teve que se mudar para outro país. Mas assim, eles gostam tanto que para eles desistirem só com um problema muito grande mesmo. Tá, e como aprender a programar? Né? Todo mundo acha, principalmente os adultos, que aprender a programar é só para quem é gênio. Né? Nossa, o cara tem que ter, né, tem que ser superdotado. Acha que é um negócio muito difícil porque vê aquele monte de código, não entende. Né? É difícil, mas não é impossível. Né? É como aprender uma outra língua. Né? Vai tentar aprender chinês. Né? Você vai achar que é difícil no começo, mas depois você vai se habituando. E a maioria dos alunos que chegam lá na Super Geeks, eles querem aprender a programar para criar games. Né? Então eles querem criar os seus próprios games. Né? Então eles já vêm com a ideia do game na cabeça. Eu quero que um game faça isso. Né? Um ou outro quer criar aplicativo. Um ou outro quer criar o próximo Facebook. Então eles já vêm com ideias bem ousadas. Né? E aí a gente tem que colocar eles, né, na realidade. Né? Aqui né, o que cada um pensa de como é ser um game developer, né, o que a sociedade pensa, o que os gamers pensam, o que a pessoa que começa a aprender pensa que ela faz, ou o próprio já sabe, né, e o que o game developer realmente faz. Né? Às vezes é um saco, né, mas é divertido quando você vê o resultado, vê o negócio pronto. A gente começa a programar com blocos lógicos, tá? Um negócio chamado Blockly, acho que muita gente conhece, criado pelo Google. Você vai encaixando um bloquinho no outro, em vez de você escrever código, tá? Você encaixa um no outro, numa sequência lógica, tá? E a mágica acontece. Tá? É claro que aí parece um negócio muito fácil, tá?
até os programadores né, que já programam há muito tempo, começam a pensar, isso aí eu faço com os pés nas costas. Mas aí o negócio vai começando, né, entra em função, entra em loopings complexos, entra em várias coisas que até os programadores experientes às vezes ficam ali meio travados no negócio. Tá? Parece fácil. É excelente para exercitar a lógica, né, de programação. E a gente começa com bloquinhos, lógico, porque são crianças. Né? Inclusive, universidades americanas usam o Blockly para, né, estudantes de graduação. Tá? Não tem nada de mal ensinar com blocos. Tá? Você vai aprender, você vai treinar muita lógica, você vai aprender muitos conceitos de programação usando esses blocos. Tá? As universidades americanas fazem isso. No Brasil, não. No Brasil, você chega na faculdade, o cara já bota Java para você. Né? Por isso que a turma que começa com 40 forma 5. Porque aqui no Brasil eles já querem ensinar Java logo no primeiro semestre. Né? Não dá. Se você começa é que nem você começar a aprender a ler com Dom Casmurro. Não faz sentido. Né? Vamos... Né? Lá nos Estados Unidos, uma das linguagens que eles mais usam no primeiro ano é Python. Né? No Brasil, você chega nas universidades, eles nem sabem o que é isso. Eles só pensam em Java. Né? Porque como o governo pagou curso para todo mundo de Java, agora tudo é Java. Aí tem o Scratch, que todo mundo já conhece. É o mais famoso, criado pelo MIT. Tá? Dá para fazer joguinhos bem complexos com ele, usando a mesma lógica do Blockly, bloquinhos drag and drop. Né? Você cria jogos bem legais. O problema é que eu acho um desperdício de tempo fazer isso aqui. Porque isso daqui você não pode vender, você não pode fechar o seu código, distribuir. Né? Ele fica aberto, fica lá no site do Scratch. Tá? Você consegue, com muito menos esforço, fazer isso numa ferramenta profissional e vender, distribuir de graça, ganhar publicidade, vender coisa no jogo, você que sabe. Tá? É legal para aprender. A gente fica umas 4 aulas no Scratch, mais para pegar o conceito da coisa, mas depois o foco do nosso curso são ferramentas profissionais. Que é um Flappy Bird que a gente consegue criar com muito menos código usando outro software profissional. Usamos também o Minecraft. Essa aqui é uma versão para Raspberry Pi, para que você você vai montando os blocos usando estilo Blockly para criar estruturas dentro do Minecraft. Né? Então, em vez de você ficar lá na mão, no clique do mouse criando coisa, não. Você programa o que você quer fazer e ele aparece para você dentro do mundo. Tá? Depois, na fase 2, a gente faz o mesmo esquema usando linha, né, código mesmo, escrito com JavaScript. Depois a gente tem o Computercraft. Hoje, às 9h15, a gente vai ter um workshop de Computercraft aqui na campus. Tá? Quem quiser participar, não sei se está cheio, se não está. Quem tiver computador, tiver instalado aí o Minecraft, participa do workshop e a gente vai ensinar um pouquinho de lógica de programação, usando o Minecraft com um mod chamado Computercraft. É um mod que utiliza a linguagem Lua, que é uma linguagem brasileira, que você programa, né? Você programa tanto o computador, como você pode programar uns robozinhos chamados Turtles, tá? E você programa essa Turtle para construir coisas para você. Então você vai lá, digita alguns comandos de programação, né? Coloca coisas no inventário dela e ela sai criando coisas para você dentro do Minecraft. Né? Essas são as aulas que as crianças mais gostam, porque é Minecraft. Tudo que tem Minecraft, eles gostam. Dá para você criar um navegador de internet dentro do Minecraft. Dá para fazer muita coisa com o Computercraft. Tá? O ruim dele é que ele não é tão fácil de instalar. Né? Você precisa pôr o Forge, precisa instalar o mod. Né? O pessoal que não mexe muito com informática sofre um pouco. Os professores sofrem bastante. Tem um outro jogo que a gente usa também.
e que a gente está criando um nosso baseado, inspirado nesse jogo, que é o CodeMonkey, que você vai digitando código, comandos de programação mesmo, né, para o macaquinho pegar a banana. Né? Eles se divertem bastante com esses softwares. Esse aqui é o CodeMonster, que é JavaScript. Tá? Você programa em JavaScript, tá? E a sua programação, você desenha em usando JavaScript. Tá? Então, tudo que você faz vai aparecendo, programa de um lado, aparece de outro. Tá? Isso aqui é bem legal também para exercitar a digitação. Tá? Hoje em dia, a gente chama essa criançada de geração clique-clique. Né? Eles só sabem clicar, eles não sabem digitar. Né? Você põe eles para digitar e eles ficam catando milho. Né? Agora tem a nova geração ainda, que é pior ainda, que é a geração touch. Né? Tem alguns que já chegam mais novos lá, começam a apertar o dedo no monitor. Ué, mas não acontece nada. Né? Então eles só sabem touch. Né? E a geração anterior, clique-clique. Né? Então a gente bota eles para digitar bastante coisa, para treinar a digitação. Esse é um outro jogo que a gente usa também. Esses jogos a gente usa um pouquinho em sala de aula, mais como tarefa de casa. Tá? Esse aqui é um RPG chamado Code Combat, que você pode programar em JavaScript, em Python, em Lua, e você vai fazendo as suas conquistas usando programação. Tá? Em vez de você ir com o teclado ou com o mouse, você digita os comandos, você cria loopings, você cria if-else, você faz o que você quiser. Tá? Para poder matar os ogros, pegar as poções. Tá? É bem divertido. Quem gosta de programar, perde um bom tempo jogando isso aí. Ou ganha algum tempo. Mas não só de jogos vive a Super Geeks. Né? A gente coloca eles também para programar de verdade. Tá? Logo na primeira fase, a gente entra em Ruby. Tá? Isso aqui é um programinha em Ruby que eles fazem em sala de aula. Tá? É um programinha para calcular a média da nota na escola. Uma coisa bem simples. Tá? E aí fala se a pessoa passou de ano ou não, de acordo com a média que der. Tá? Eles vão escrevendo isso daí, tá? Passo a passo, e depois eles, em casa, como tarefa de casa, eles mudam o código e criam... A tarefa de casa é você criar um software para calcular em que ano a pessoa nasceu baseado na idade dela. Tá? Uma coisa simples, né? Mas que 99,9% da população não sabe fazer. Isso aqui é um outro software que a gente usa, é parecido com o Scratch, só que ele é profissional, chama Stencil, tá? E dá para você criar jogos profissionais usando esse software. Você pode usar ele tanto com os blocos drag and drop ou programando, tá? Você escolhe o que você faz, tá? E você cria jogos bem legais, bem complexos. Muito jogo que vocês devem jogar por aí, vocês não sabem que foi criado usando Stencil. Tá? Então, na primeira fase, alunos de 8 anos já estão programando com esse software. Aí a gente entra na segunda fase. Aí a segunda fase já é voltada para programação texto. Tá? A gente sai um pouco dos bloquinhos. Os bloquinhos é mais para pegar a lógica, mais para, né, treinar. Mas depois, na fase 2, né, 4 meses depois, a gente bota eles para programar em texto mesmo. Tá? O pessoal chega a cair lágrima no olho. E aí eles começam, né, a criar alguns joguinhos. A gente usa alguns frameworks, o Phaser é um deles. E aí o que eles mais gostam também, alguns já devem conhecer, Unity 3D, que é uma engine de programação de jogos profissional. Você pode fazer jogos 3D, 2D, de maneira profissional. Você pode vender isso daí. Né? Tem muito asset pronto. E você programa em JavaScript, ou um C#, ou... Né? Então, eles usam a base que eles aprenderam em JavaScript ao longo da fase 1, fase 2. E a gente começa a criar alguns joguinhos bem legais, usando o Unity, porque na fase 3 a gente vai entrar em aplicativos e aí é JavaScript puro. Eu vou mostrar aqui alguns joguinhos que a gente fez, que os alunos fizeram, que a gente ensina em sala de aula.
Ah, a gente faz um Flappy Bird em sala de aula também. É um negócio bem simples, mas bem difícil também, igual o original. Então, isso aqui é feito usando stencil. Eles mesmos fazem isso em sala de aula, em uma aula. Tá? A aula tem 1h30, eles fazem um jogo desse. Deixa eu ver aqui. Aí tem os Space Invaders, que eles fazem também em sala de aula. A gente faz um pouquinho mais simples, aí eles vão aprimorando. Né? Então são joguinhos que antigamente, né, na década de 80, eram muito mais rústicos e os caras ganhavam milhões de dólares com esses joguinhos. Né? Tem um Space Invader de pobre aqui, de um dos alunos. Tem trilha sonora. Deixa eu abrir de novo. Já morri. Ele deixou o negócio muito difícil. Aí tem uns que pegam assets na internet e criam seus próprios... Aqui é para você treinar o jogo. Eles estão estáticos, né? Mas depois, conforme você vai passando de fase, as coisas começam a se mexer. Eu não vou ficar aqui, até matar tudo demora um pouco, mas mais para vocês terem ideia. Isso aqui foi feito por um aluno de 8 anos, tá? Então, assim, tem outras coisas que eu não deu tempo de compilar tudo, mas basicamente é isso. Tá? Então eu agradeço a presença de todos vocês. Eu achei que não ia vir ninguém. Né? A maioria está aqui mais para descansar um pouco, né? Deixa eu ver o que esse cara está falando, né? Mas quem tiver pergunta, pode perguntar, o pessoal leva o microfone ali e tal. Tá? Agradeço. Muito obrigado. E quem quiser visitar a Super Geeks, a nossa matriz está na Vila Mariana, bem atrás do Shopping Santa Cruz. Tá? Saiu do shopping, saiu do metrô, sai pelo terminal do ônibus, atravessa a rua, você já cai lá. Tá? Então é só aparecer lá para tomar um café com a gente. Obrigado.